Pronto. Bem, gente, então vamos nos preparando para a palestra do Diego hoje. Vamos fechar os olhos, fazer uma respiração suave e profunda e voltar os nossos pensamentos para a paz mundial, para a fraternidade dos homens. E vamos acompanhar comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sinta uno contigo, que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz para todos. E aí, Diego, agora é com você. Pode começar. Ok. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Legal, show. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, os irmãos, os amigos, e que essa palestra possa contribuir aí para o nosso conhecimento, né? Não só para quem vai ser apresentado, mas para mim também, né? Que isso possa enriquecer a todo mundo. Hoje, né, a gente vai falar sobre a tríade superior. Para quem não me conhece, sou o Diego Balbino, sou membro aqui da Sociedade Teosófica. Hoje eu tenho aí a dura, né, o encargo aí de continuar a palestra da Carmen, né? Ela falou sobre o quaternário na apresentação passada, e hoje nós vamos falar aí sobre a tríade superior, também conhecida como a tríade divina. Passar. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os 7 planos, né, dar uma introdução básica do que são os 7 planos, o que é a tríade superior, né, como ela é dividida, né, que são os planos mental, búdico e átmico. Vamos dar algumas considerações e no final eu vou colocar aí a bibliografia, né, dos materiais que foram utilizados aí para compor essa apresentação. E aí, no final de tudo, né, a gente vai fazer aquele bate-papo, né, para a gente consolidar, né, enfim, para que todo mundo possa contribuir aí e abrilhantar ainda mais o conteúdo. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre os 7 planos. Bom, desde épocas remotas, a ciência oculta já considerava a existência de 7 planos na natureza, né? 7 mundos, universos, campos, enfim, né? Esses campos, né? Camadas essas que se interpenetram, né? Que, apesar de serem divididas teoricamente, né? Para melhor compreensão, elas vivem, né? E coexistem em um mesmo momento, né? Estes planos, eles são de materiais, né? De matérias e densidades diferentes. Eles ainda são subdivididos em subplanos. Porém, a gente vai se ater, né, vai se atentar, vai focar mais no contexto geral, né, na centralidade aí dos 7 planos. Bom, alguns pontos importantes que a gente precisa saber, né? Esses planos, né, eles são formados de diferentes graus de matérias, de partículas, que variam de tamanho de acordo com a sua densidade. Isso possibilita que possam ocupar o mesmo espaço, né? O menos denso ocupa o espaço do mais denso, ou seja, quanto menor for a partícula, né? Quanto menor for a matéria menos denso ela é. Bom, aqui, né, a Blavatsky, ela dividiu, né, ela categorizou esses planos em 2 grandes grupos, né? Mais um pouquinho à frente, a gente vai ver que existem várias escolas
filosóficas, né? E cada escola filosófica ela interpreta esses grupos, essas divisões de maneiras diferentes, né? A gente vai se ater aqui ao modelo teosófico, né? E quem fez muito louvável, né, essa categorização foi a Blavatsky, e ela dividiu esses princípios em dois grupos. O primeiro grupo é o quaternário, que a Carmen falou na apresentação anterior, né, formado aí pelo, né, simbolizado pelo quadrado, e pelo triângulo, né, simboliza aí a tríade superior, ou a tríade divina, né, que é formado pelos planos Buddhi, Manas e o Atman, que é o foco da nossa conversa de hoje. Bom, aqui está a tabelinha que eu comentei com vocês, né? Existem várias escolas, né, filosóficas, e cada escola filosófica ela tem uma visão, a centralidade é a mesma, né, de como são divididos esses planos, só que interessante, né, é que cada escola ela acaba dando algumas nomenclaturas diferentes, tá? Então, fazer uma comparação bem interessante aqui, ó, falando aqui pega aqui a linha do meio para cima, né, que é a tríade superior, na escola teosófica, que é essa primeira coluna, né, por exemplo, né, o campo búdico, né, que o campo búdico na escola teosófica, lá nos Rosa Cruzes, por exemplo, né, eles chamam de espírito de vida, né, mas eles representam a mesma coisa, né, a mesma funcionalidade. Na escola espírita, por exemplo, né, é chamado de espírito. Ou seja, né, e ainda, né, pegar um exemplo aqui da escola espírita, ela não tem essa subdivisão da tríade, né? O espírito, ele corresponde a todas essas três partes. Então, assim, a grande funcionalidade dessa tabela é mostrar para nós que, às vezes, o mesmo assunto, né, a mesma matéria, o mesmo conteúdo, ele é abrangido em escolas diferentes, né, com nomenclaturas diferentes e visões diferentes, né, mas essa centralidade da coisa, né, a centralidade da tríade, no caso que a gente está falando, ela é a mesma para todas as escolas. O modelo que a gente vai usar, vai focar mais, é um modelo teosófico, né, mas lembrando que, por mais que nós vamos usar termos teosóficos, né, essa centralidade ela vai falar de qualquer outra escola, seja na escola espírita, na hebraica, na católica, na teosófica, na Rosa Cruz, tá? Então, é a centralidade da tríade que a gente vai focar aqui nesse trabalho. Bom, então vamos lá. O que é a tríade superior, né? A tríade superior, né, ou tríade divina, ela já nos autossugere, né, o significado. Ela consiste de três elementos, né, três grupos, três camadas, né, de caráter divino, né? Essa divindade, né, ela pode ser expressa de diferentes óticas, né? Como a gente viu no slide anterior, né, de acordo com a sua escola. E, indiscutivelmente, né, a centralidade que eu comentei lá atrás, né, esse triuno, esse três, né, ele representa uma completude, né, das coisas, a perfeição, a beleza de tudo, né? Então, tudo, né, o que tem completude, perfeição, a gente vê essa tríade, né, que é a representação do divino. Bom, e fazendo uma analogia, né, nós podemos observar tamanha completude da representação do divino quando olhamos para outras coisas que nos envolvem. Por quê? Nós somos tudo, na verdade, né? É reflexo daquilo que criou tudo, né? Do divino, né? Nós somos o universo, né? Tem o universo, e o universo, Deus, né? Divindade, enfim, cada um tem a sua concepção, mas o todo, né? Ele é uma representação, ou ele deixa um reflexo em tudo o que foi criado, o mesmo, vamos usar essa expressão, o mesmo DNA dele, né? Então, essa tríade, da mesma forma que
ela se apresenta no divino, a gente consegue ver essa completude dessa tríade, por exemplo, no tempo, né? E aqui no slide a gente descreveu aqui, né? Para o tempo ser completo, ele precisa de 3 passagens, né? O passado, o presente e o futuro, né? A gente não se vê na vida sem pensar no passado, né? Se não existisse o passado, né, nós não teríamos o caráter em qual fomos formados para hoje, né? Então, para termos a experiência que temos, para termos a experiência que temos hoje, precisamos das experiências do passado, né? E não dá para nós pensarmos em uma vida no qual nós não almejamos algo no futuro, né? Então, para o tempo ser completo, né, ele precisa dessas 3 características, né? Dessas 3 passagens: o passado, o presente e o futuro. Isso é a completude do tempo, né? A mesma coisa, a gente vê essa divindade, né, essa tríade na família, né? Com o pai, a mãe e o filho ou a filha, né? Para termos, né, aí um filho, uma filha, um novo ser vivo, né? A gente precisa da atuação do pai e da mãe, né? Do óvulo e do sêmen. Sem isso não acontece o filho, né? Então, para uma família, né? Lógico que tem outros graus de parentesco, mas para se ter o resultado de uma família, né? Para se ter um filho, é necessário que tenha esses 3 elementos, né? Essas 3 características, né? Essa tríade da família, né? Que é divina, mas que se apresenta na família, né? E aí temos outras, né, formas e representações da tríade em outros grupos, né? Temos a tríade na Trindade cristã, por exemplo, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Vemos também na numerologia, né? Pitagórica, por exemplo, o 3 representa, né, a expansão das coisas. Vemos o 3 na Cabala e em diversos outros contextos iniciáticos. Mas a grande sacada, né, é que a tríade, né, nada mais é do que a representação divina, né, em todas as coisas que se desdobrou, né? Aqui a gente deu alguns poucos exemplos, né? Que é o tempo, né? A trindade, a família, enfim, né? O 3, ele é a representação disso tudo, dessa completude. Bom, essa representação, né, tal representação divina, ela não deveria deixar de estar no ser humano, né? Assim como nós somos reflexo, né, do todo, fazemos parte do todo, essa representação divina também está no homem, né? Na sua criação, na criação do Criador, né? E com ele co-criamos, porque nós desenvolvemos e criamos outras coisas também, né? Nós não somos apenas criaturas, somos criaturas, sim, né? Mas somos co-criadores de outras coisas. Por exemplo, quando pensando na família, quando se tem um filho, você está criando, né? Você está, de certa forma, reproduzindo aquele seu gene, o seu DNA, enfim, você está expandindo, né? Você está ajudando nessa expansão. Bom, de forma consensual, né? A gente viu que existem várias escolas que falam, tem nomenclaturas diferentes, tem, às vezes até elas não segmentam da mesma forma, mas apesar de tudo, né? É de consensual, né? É bem consensual que a tríade, né? Essa divisão, né? Que aqui a gente intitulou de tríade superior, né? Ela é muito presente no ser humano, né? Então, aqui, ó, 3 divisões divinas do ser humano, intitulado nesse trabalho como tríade superior, né? Também conhecida como tríade divina. Bom, e agora a gente vai para a parte um pouquinho mais técnica, né? Pensando no contexto, na escola filosófica da sociedade teosófica, a nossa tríade ela é dividida em 3 elementos, 3 planos, né? E o primeiro plano é o plano mental. Lógico que tem algumas subdivisões, mental inferior, mental
superior, a gente vai focar mais na centralidade aqui no trabalho. No plano mental, bom, aqui são armazenadas as origens do pensamento abstrato. Armazena as experiências do homem, considerando um veículo da individualidade. Ou seja, é aqui que nos diferencia de outros seres, né? É com o pensamento abstrato que a gente coloca, né, prova, que a gente mostra a nossa individualidade do que de outros seres. Um dos aspectos que difere o ser humano dos outros seres é essa capacidade, a de produzir, né, admiravelmente, o pensamento abstrato. Nos animais, por exemplo, eles possuem, né, apenas flashes de acontecimentos, né, de pensamentos concretos, né, o qual não possui uma sequência lógica e contínua, ou seja, o ser humano ele tem a capacidade de ver, né, de captar esses flashes, captar os acontecimentos do dia a dia, de tudo o que acontece, e ele tem essa capacidade de racionalizar, juntar os pontos. Por exemplo, a situação A com a situação B, eu crio, né, na minha mente um parecer, eu crio uma ideia, uma ideologia, daquilo vai me gerar sentimentos, né? E desses sentimentos vão me gerar ações, né? Então, eu consigo fazer essa ligação, né, entre esses pensamentos. Por exemplo, nos animais, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do meu cachorro. Eu tenho um cachorro e ele é um animal doméstico, a gente sabe que o animal doméstico ele é mais evoluído aí na cadeia dos animais, e por mais evoluído que ele seja, ele, às vezes a gente está brincando assim, né? E às vezes ele faz alguma coisa errada, enfim, né? Aí eu advirto ele, e aí ele fica todo retraído, mas passa alguns segundos, ele já está vindo, querendo brincar, né? Querendo se relacionar positivamente. Ou seja, ele não guarda, por exemplo, né? Ele não faz nenhuma ligação, não cria nenhum sentimento com o momento anterior que ele levou um não um pouco mais forte, né? Ele não cria essa sequência lógica. Então, a grande diferença, né, do ser humano para os animais, né, é essa capacidade de fazer, né, essa conexão. E isso vem do campo do plano mental. Bom, de modo bem simples, né, ele atua como um espelho, constituindo em um elo entre o homem celestial e o homem animal. Plano búdico, né? Vamos falar sobre o plano búdico agora, que é o segundo aspecto aí da tríade. Ele também é conhecido como alma espiritual do homem, né? E algumas escolas, Mahati, conhecido como Budi, Cristo interno, ou até mesmo como o corpo das intuições. Eu fiz uma palestra, para quem não viu, né? Depois eu consigo disponibilizar, que é muito interessante, é praticamente um plano búdico, né? Eu fiz uma palestra sobre intuições, né? E é aquela voz, né? Aquele insight, aquela conexão, aquela voz interna que você ouve, né? E cria-se a iluminação, né? Essa voz, essa intuição, ela está aqui no plano búdico, né? É através do plano búdico que acontece todos esses movimentos. Bom, então, né, como eu dei de exemplo, né, é esse corpo que provém a luz, né, que ilumina, os chamados insights do pesquisador, a iluminação do iniciado, o nascimento do Cristo interno, através deste campo. Bom, das funções, né, deste campo, nós podemos descrever também a compreensão, a inteligência, o discernimento, a intuição, e a ponte de ligação entre a alma e o mental. O outro plano, né, o plano que está no topo lá da tríade, é o plano átmico. O
plano átmico, ele é chamado, né, é conhecido também como princípio espiritual. É o veículo mais sutil do ser humano, né, do espírito humano, né, da mônada. Ele não possui forma e por isso é chamado apenas de princípio, né? A gente pode fazer um paradoxo, por exemplo, no cristianismo, né? Eles falam muito do verbo, né? É o princípio, né? Não tem forma. É o expressar da vontade divina, né? O verbo, né? Mas não necessariamente antropomorfizado dessa forma, verbo, né? Mas é a vontade, né? É a essência da coisa, né? Então, ele é o expressar da vontade divina em nossa individualidade, né? É o interpenetrar a vontade átmica no comando da personalidade, né? Conhecido também como a libertação. Bom, é o reflexo, né? Enfim, uma definição aqui mais simples, é o reflexo da vontade divina, refletindo-se no princípio mais sutil da alma espiritual. E aqui algumas considerações, né? A gente descreveu, né? O intuito desse trabalho foi mais mencionar, né, de uma forma bem compacta, bem centralista, a tríade superior, né, do ser humano. Foi mencionado, né, que existem ainda outras subdivisões, né, dentro dos campos, mas o foco foi pegar mais essa centralidade para conseguir atender todas as escolas filosóficas aí e conseguir fazer essa amarração entre todas elas. Bom, então a gente explanou aqui, né, essa centralidade e foi um objetivo mais de estimular o senso de pesquisa, né? Claro que cada pessoa tem a sua marca, tem a sua trajetória, tem a sua escola, apesar de estarmos aqui falando sobre a teosofia, mas se esse material, por exemplo, for divulgado no YouTube, na posteridade terão pessoas que de repente não conhecem a teosofia. Então, cada um tem a sua escola religiosa, teosófica, mas a grande centralidade aqui é estimular essa pesquisa, né, para os futuros, né, para os atuais, que somos nós, mas também para os futuros buscadores. Bom, um pouquinho da bibliografia que eu utilizei, né, na verdade, toda a bibliografia que eu utilizei, foi a chave para a teosofia, né, da Blavatsky, o Manual Básico de Teosofia, né, do Geraldo Buch, a Autocultura, do Taimin, e tirei algumas reflexões aí do canal do YouTube da Sociedade Teosófica no Brasil. Bom, pessoal, é isso. Obrigado, tá, pela oportunidade de mostrar aqui um trabalho para vocês. É um trabalho bem resumido, bem sintetizado, é um tema bem técnico, né? Mas eu tentei sintetizar o máximo possível, né, para que a gente conseguisse conversar mais, tá? E agora fica aberto para quem quiser complementar o trabalho, para quem quiser comentar, enfim, fiquem à vontade.